Mulheres livres no contexto da Guerra Civil Espanhola. Mulheres Livres foi uma organização anarquista e feminista espanhola criada oficialmente em 1936, atuando até fevereiro de 1939. Juntamente com a Confederação Nacional do Trabalho, a Federação Ibérica da Juventude Libertária e a Federação Anarquista Ibérica, constituiu uma das organizações clássicas do movimento libertário espanhol. Foi um dos maiores movimentos femininos de massa durante a Revolução Espanhola. O grupo anarcofeminista As Mulheres Livres tinham referências teóricas à crítica feminista e os conceitos Foucaultianos relativos à ética e à subjetividade. No âmbito do movimento revolucionário que se deflagra na Espanha nos anos 30, essa organização lutou pela autonomia feminina, entendendo claramente a necessidade de criar novos modos de subjetivização num país altamente conservador, religioso e machista. Apesar do trato igualitário entre homens e mulheres que propunha a CNT de suas origens, muitas das mulheres que militavam no movimento observaram uma grande indiferença dos companheiros com relação às pautas femininas. Percebendo a necessidade de uma organização específica que as contemplasse em suas particularidades para desenvolver plenamente suas capacidades de sua luta política. Com a alta taxa de analfabetismo, principalmente atingindo a população feminina, a organização tinha como pauta o acesso das mulheres à educação, sua capacitação para o trabalho e também a construção de locais que funcionariam como libertórios de prostituição, locais que dariam às mulheres condições de sua emancipação. A organização Mulheres Livres surge na Espanha pela iniciativa de 3 anarquistas: a médica pediatra Amparo Poch, a advogada Mercedes Coma Posada e a poetista Lúcia Sanches, todas militantes da Confederação Nacional do Trabalho, CNT, também de orientação libertária. Formada em abril de 1936, poucos meses antes da eclosão tanto da Guerra Civil deflagrada pelas tropas do general Francisco Franco contra as forças populares, como da Revolução Social, que explode concomitantemente. A organização Mulheres Livres propôs se lutar pela emancipação das mulheres espanholas, vítimas da ignorância, da opressão, do Estado e da Igreja, e não raro de suas próprias famílias. Nos anos 1970 do século XX, houve a intenção na Espanha de recriar essa organização, e inclusive chegaram a ser chamados alguns grupos, como por exemplo nas Astúrias, onde antes havia uma federação regional composta pelos agrupamentos de Gijón e La Felguera. Também foi refundado um grupo em Barcelona e seguramente alguns mais na Espanha. O movimento teve um crescimento muito rápido que permitiu criar uma Federação Nacional de Mulheres Livres um ano depois, explicando em grande parte pelo contexto revolucionário que agitou a Espanha nesse período. Profundamente lacerada e dividida ao meio por intensas lutas entre grupos políticos radicais da esquerda e da direita, os espanhóis tiveram de enfrentar ainda a ameaça do inimigo externo, os fascistas aliados. Contudo, foi nesse contexto que a explosão revolucionária transformou radicalmente a vida social em amplas dimensões. As mulheres livres ajudaram na coletividade da Espanha. Com cerca de 2 milhões de afiliados, a CNT, a que estiveram ligados às ativistas das mulheres livres, teve intensa participação no processo de coletivização e de reorganização do trabalho e da vida social. Foram criadas cerca de 500 coletividades. No Levante, 300 na Catalunha, 450 em Aragão, 250 em Castilha Nova. Nas localidades rurais de Aragão, cerca de 510 cidades foram criadas e 500 mil de habitantes participaram do processo de transformação da propriedade privada em propriedade coletiva. Essa coletivização não era nem imposta pelo Estado como foi na Rússia, nem existia um plano definido para a coletivização, já que se pautava pelo princípio de autogestão. Contou ainda com o apoio de técnicos antifascistas e estrangeiros espanhóis, o que possibilitou o crescimento da produção, ao contrário do que poderia se imaginar. É importante lembrar que, nesse contexto de imensas esperanças revolucionárias, de crença na possibilidade de criar novos universos sociais, políticos e culturais, de aposta nos princípios de solidariedade e de liberdade como norteadores da ação, da mudança dos padrões morais, das relações de gêneros e de quebra dos preconceitos heredados do passado, que emergem nesse grupo político anarcofeminista. Elas trabalharam principalmente no trabalho à saúde, à educação, à moral e à questão de subjetividade. Fizeram cursos de capacitação para as operárias, cursos de alfabetização, creches, centros de cultura para a reflexão e o conhecimento das questões femininas e para a difusão dos ideais libertários.
Além do Instituto Mulheres Livres e das centenas de agrupamentos locais espalhados pelo país, elas fundaram o Caso de La Dona Trabalhadora, no Passeio de Gràcia, em Barcelona, espaço cultural destinado aos cursos, às palestras e às oficinas realizadas para cerca de 600 mulheres.